Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre O Mal Nosso de Cada Dia, o novo lançamento da Dark Side Books, escrito pelo Donald Pollock. Então se liga aí no vídeo. Esse livro foi lançado agora no mês de agosto pela Dark Side, ele é um livro de 2011 lá nos Estados Unidos e está saindo o filme dele agora no mês de setembro na Netflix, então ele está num hype muito alto e vamos contar um pouquinho da história absurda que é contada nesse livro. O livro conta a história de uma cidade chamada Meave, que é no interior de Ohio, um estado dos Estados Unidos. Eu digo que ele conta a história da cidade porque ela vai falar dos habitantes da cidade e vai falar de coisas que acontecem por ali ao entorno dessa cidade que são realmente um mal que os habitantes de lá precisam conviver com esses diversos acontecimentos em locais diferentes, em classes diferentes, em estruturas diferentes, em partes do governo diferentes e que vão levar a muitos crimes, a muitas mortes, a muitas coisas horrendas. O livro começa contando a história de duas pessoas, o Willard Russell e o Carl. Elas são contadas em paralelo. O Willard Russell vai contando toda a história dele, desde quando ele era criança, a vida dele com a família, depois quando ele forma a própria família dele, quando ele sai da cidade, depois passa a contar a história do filho dele, o Arvin, que é o único personagem dessa história que você pode pensar assim, nossa, que personagem bom, que cara legal, estou torcendo por ele, porque todos os outros personagens são abomináveis e as coisas que eles fazem durante o livro são extremamente horrendas, como é o caso do Carl, que é a outra história paralela que é contada no livro, que tem uma tara sexual extremamente absurda, um desejo extremamente depravado e que você tem que conviver com isso nos mínimos detalhes. E a gente já vai falar o quanto isso pode ser perturbador para quem estiver lendo. E já vou deixar avisado que o livro tem uma série imensa de gatilhos para tudo que você imaginar. Ele tem uma cena de suicídio, ele trata de abusos sexuais, de estupros, de taras sexuais extremamente abusivas e doentias, ele trata de situações de extrema violência com a mulher, a maneira como ele trata a mulher no livro é extremamente deplorável, é algo absurdo que eu lendo, e eu não sou qualquer leitor, né, eu gosto de coisas fortes, gosto de muito sangue, mas eu lendo o livro ficava pensando assim, meu Deus, precisa realmente ele fazer as coisas da maneira como ele está fazendo? Precisa realmente ele descrever as coisas como ele está descrevendo? E isso é o principal assunto deste vídeo, porque eu fiquei com a real impressão de que o autor queria apenas chocar o leitor por livre e espontânea vontade de chocar, sem ter um objetivo maior para falar das coisas que ele fala nesse livro, da maneira como ele escreve. Mas antes disso, vou contar um pouquinho mais sobre a história e coisas legais que acontecem nela. Eu vou contar um pouquinho de como é a estrutura desse livro, porque é uma estrutura que pode atrapalhar alguém na leitura, como me atrapalhou muito. As 100 primeiras páginas desse livro são muito arrastadas, elas vão contando histórias paralelas, vai contando a história do Willard e do Carl sem ligar as duas, apesar de muitas coisas ocorrerem na cidade de Meave, e você não fica sem saber onde o autor quer chegar com aquela história. Então, para mim, esse enredo começou muito atrapalhado e eu fiquei realmente sem saber até onde a história ia me levar. O livro tem 300 páginas, para ser mais específico, 299, e o primeiro terço dele é muito difícil de ler. Eu, enquanto estava lendo, estava dando uma nota 2 pro livro, assim, e me arrastando para continuar na leitura, mas depois do segundo, quando começa o segundo terço da obra, quando o Arvin entra na história, quando ele nasce, coisas interessantes começam a acontecer e principalmente coisas que tu leu lá nessas 100 primeiras páginas passam a fazer sentido nas 200 páginas seguintes. Então isso melhorou um pouquinho mais o enredo e mesmo com os absurdos que são escritos nele, eu passei a dar uma nota 3 pro livro porque eu achei bem interessante essa parte. Em algum momento as histórias se fundem e isso torna o livro ainda um pouquinho melhor, torna as coisas um pouco mais fáceis de serem compreendidas e você
você passa a gostar ainda mais do livro. Então, a última página desse livro é uma página muito legal também, o último capítulo dele é um capítulo cheio de ação, a ação começa a acontecer mais nesse segundo terço da obra. Terminei o livro dando uma nota 13,5 para ele, assim, forçando, porque ele tem muitos problemas, para mim, muitos problemas na estrutura dele e na forma como o autor se refere a assuntos extremamente polêmicos, a assuntos extremamente delicados, principalmente, para alguma pessoa conseguir ler esse livro. Então, tem passagens no livro onde ele trata a mulher de uma forma extremamente objetivizada, de uma forma extremamente deplorável. Ele trata a mulher como um objeto sexual quase que o tempo todo do livro. E tem falas no livro, a maneira como descrevem as cenas, como as coisas acontecem, que são extremamente desnecessárias. Eu acho que ele não perderia a sua essência, não perderia tudo o que engloba ali o enredo, que é muito bem estruturado, um enredo que depois você começa a entender e ver que o assunto é legal, que a ação está presente, começa a te interessar pela obra e que não precisaria dessas descrições tão fortes, dessas descrições tão vulgarizadas, tão impactantes. E eu fiquei me perguntando muito se isso era necessário. Eu achei extremamente desnecessário isso. Terminei o livro extremamente chocado, e é difícil um livro me chocar tanto. Para vocês terem ideia, ele descreve minuciosamente uma cena de suicídio no meio do livro. Descreve a pessoa agonizando durante essa cena de suicídio. Não é um livro para qualquer pessoa. Acho que o público específico para ler esse livro é um público muito pequeno, talvez, porque ele traz gatilhos das mais diversas formas, pessoas que já passaram por traumas, seja de tentativa de suicídio, seja de algum amigo que tentou suicídio, seja de algum familiar que sabe de alguma história, seja de alguém que conhece e passou por uma tentativa de estupro. Tem vários tipos de gatilhos nessa obra. E isso é muito delicado para tu pôr um livro assim direto numa prateleira, para tu dar esse livro de presente para alguém. Não é um livro nem um pouco indicado para quem não tem estômago, e até para as pessoas que têm estômago para ler esse tipo de literatura acabam ficando extremamente abaladas, como eu fiquei. Depois de terminar o livro, passando uns 2 dias refletindo sobre a obra, eu passei a dar para ela uma nota de 4 estrelas, porque eu acho que o livro tem muita coisa boa, apesar da maneira como ele é escrito. Fui ler algumas resenhas, fui ver algumas entrevistas que o Donald Pollock deu, e ele fala que ele gosta de tratar as coisas com muito bom humor e que ele tentou passar isso pro livro. Ele não conseguiu. Não tem nada de bom humor, o que tem é um choque horripilante que você vai sentir na leitura. Tem uma forma como te toca as cenas que são descritas ali, que é muito forte, e talvez tenha sido isso que ele quis passar na sua literatura. Se foi isso, ele conseguiu. Tá? Eu fiquei extremamente chocado, tinha partes no livro que eu ficava com vergonha de estar lendo aquela parte, eu ficava extremamente angustiado com algumas partes da leitura, tive que parar o livro em alguns momentos para dar uma respirada, porque realmente não é uma leitura nem um pouco fácil. Mas a que preço essa sensação pode ser entregue ao nosso leitor? A que preço isso vale a pena você se arriscar escrevendo um livro desses para chocar o leitor, para muita gente não gostar, para muita gente ficar magoada ou se sentir mal com essa leitura? É uma pergunta que eu fiquei me fazendo durante muito tempo depois de ler ele e realmente não consegui chegar a nenhuma conclusão. Vamos ver se o filme da Netflix, que vai ser lançado agora no mês de setembro, traz algo diferente para ele, traz uma estrutura diferente, a maneira como ele vai apresentar as coisas pode ser diferente, e isso não tendo tantas cenas chocantes assim, imagino que não vai ter, por ser uma obra audiovisual, que muitas vezes não vai conseguir nem gravar o tipo de cena que ele está descrevendo para passar isso para o telespectador. Acho que talvez o filme consiga entregar uma ideia chocante sem ser tão invasivo como o livro acabou sendo. Tem alguns pontos nesse filme que eu acho muito interessante, já vendo o trailer. Estou muito ansioso para saber sobre a cena do suicídio, quero ver como ela vai ser retratada no filme. Pelo que eu vi, a estrutura de personagens e atores que vão fazer esses personagens no IMDb, eu achei muito boa a escolha dos personagens. O Robert Pattinson vai fazer o Carl, que é o homem extremamente abalado
psicologicamente com taras extremamente abusivas e condenáveis. E o Arvin, que é o personagem que eu mais gostei na história, é um personagem realmente bom, que dá pra tirar algo dele, vai ser feito pelo Tom Holland, que é o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha do cinema. Então, acho que combina muito com o Arvin. Quando eu vi a notícia de que ele faria o personagem depois de já ter terminado o livro, fiquei muito, muito feliz. E quero saber como essas coisas vão ser retratadas na TV, como essas coisas vão ser expostas, como estupros, assassinatos vão ser colocados para o telespectador da Netflix. Tô muito ansioso pelo filme. Tô indo para esse filme com uma expectativa muito alta. Acho que ele vai ser melhor que o livro. Acho que ele vai conseguir chocar sem ser tão invasivo, sem ser tão vulgar em alguns pontos. Durante a minha preparação de roteiro para falar com vocês sobre o livro, eu pensei em ler um trecho aqui para vocês para demonstrar o quão esse livro é forte, o quão esse livro é impactante, mas achei melhor não. Acho que vocês já conseguiram ter uma ideia dele. Então, deixo aqui para vocês a minha opinião sobre o livro, dizendo que gostei da leitura, mas que ela foi estragada por alguns aspectos que realmente são extremamente fortes e que poderiam ser deixados de lado. Esse é o principal ponto. Eu acho que se ele alterasse a estrutura que ele criou para fazer essas cenas no livro, para descrever essas cenas, trocando palavras de baixo calão, palavrões, coisas do tipo, por outras coisas, por outros detalhes, você ainda teria a impressão das mulheres que ele gostaria de passar, teria a impressão dos personagens que ele gostaria de estar passando para o leitor, conseguiria odiar o cara que é estuprador e que tem uma mente completamente doentia. Você conseguiria perceber isso sem que esses detalhes fossem expostos de uma maneira tão minuciosa. Então, deixo aqui para vocês a pergunta que não quer calar no meu coração. Vocês acham que chocar, só por chocar o leitor, vale a pena? É algo que deve ser feito na literatura? É algo que deve ser abordado? Devemos ter esse tipo de livro na nossa estante? Ou esses livros que chocam só para ganhar views, que chocam só para vender apenas pelo choque, apenas por ser um livro abominável, se eles não têm espaço? Ainda estou me perguntando isso, não sei qual a minha conclusão, não sei se eu deixaria de comprar O Mal Nosso de Cada Dia por saber que ele é tão forte, mesmo que eu não tenha nenhum gatilho das situações que são apresentadas nele. Tome muito cuidado, procure saber o que você vai ler, procure entender um pouco mais desse livro, procure mais outros vídeos que falem sobre ele, procure resenhas que falem sobre ele, porque você precisa se informar bem, senão o susto durante essa leitura, o choque durante essa leitura, o que ela vai lhe causar não vai ser nem um pouco legal. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, falamos de Um Mal Nosso de Cada Dia. Se você já leu esse livro, me responde aqui nos comentários, deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreve no canal, é super importante para mim que vocês estejam dando a sua opinião sobre os vídeos que eu estou fazendo aqui, que vocês peçam livros para eu fazer vídeos sobre eles também. Me sigam nas minhas redes sociais, lá no Leitor Noturno no Instagram, onde sempre tem resenha, e quando sair esse vídeo já vai ter a resenha escrita lá de O Mal Nosso de Cada Dia. E escute o meu podcast no Spotify também, o Depois da Última Página, tá muito legal. Espero vocês lá e também espero vocês aqui semana que vem pra gente bater mais um papo.